Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos tratar aqui nessa videoaula sobre 2 capítulos do nosso livro de gramática. O capítulo que trata sobre aposto e vocativo e conjunção em período composto. Capítulos 5 e 6 do livro de gramática. Nós vamos trabalhar aqui a teoria. Lembrando que aposto e vocativo nós já vimos aí no capítulo 5 do livro de língua portuguesa. Então, agora a gente vai complementar aí o nosso estudo a respeito desses 2 conteúdos, ver os exemplos, né, que são colocados aí para nós na gramática, e depois vamos falar sobre a conjunção e o período composto. Conjunção é uma classe de palavras e o período composto, a partir de agora, vai ser o nosso estudo. Agora no 4º bimestre, início aí do terceiro, né? Iniciando o conteúdo no terceiro e passando para o 4º, e ano que vem, no 9º ano, também vocês passarão aí no primeiro semestre todo trabalhando período composto, porque é um conteúdo extenso, né? Então, agora vamos passar aí para o nosso capítulo 5 do livro de gramática, que fala sobre aposto e vocativo. Nós já trabalhamos aí, nós já vimos que são conteúdos tranquilos de serem trabalhados, né? Tanto o aposto quanto o vocativo. E agora nós vamos acompanhar aí o que está colocado no nosso livro de gramática, e lembrando aí que o tema interdisciplinar deste capítulo é o século da mineração no Brasil. Aposto. Neste capítulo, daremos continuidade ao estudo dos termos que compõem o período. Vamos analisar agora o aposto e o vocativo, 2 ferramentas que nos auxiliam a construir o sentido. Para apoiar nossos estudos, vamos voltar ao século XVIII no Brasil, período em que a mineração teve seu auge. Para ampliar ainda mais os seus conhecimentos, seria interessante ler este conteúdo no seu livro de história. Assim, ficará muito mais fácil perceber como a gramática pode lhe ajudar a construir melhor os seus textos. Então, vamos começar? Leia o texto a seguir. A descoberta do ouro. O ouro no Brasil foi descoberto no fim do século XVII, na região onde hoje se encontra o estado de Minas Gerais. Esse local foi o grande foco aurífero. Outras jazidas menores foram encontradas em Mato Grosso, em Goiás e na Bahia. Você certamente está lembrado dos bandeirantes. Foram eles os responsáveis pela descoberta das primeiras minas de ouro do Brasil. O primeiro a escrever um documento oficial informando ao rei português as descobertas foi Antônio Rodrigues Arzão. É um texto aí do livro História Contextualizada, é um trecho, né, do 8º ano da Construir. Como você pode ver, o texto que acabamos de ler foi retirado de um livro didático. Por essa razão, é um texto bastante rico em informações. Você sabia que os apostos são termos que ajudam a tornar os textos mais informativos? Então, veja só, qual é a função de um livro didático? Trazer conteúdo, conhecimento, né, teoria, exemplos, história, estudos para os alunos, né? Ser o material de apoio ali do aluno, material de pesquisa. Então, o livro didático, ele é rico em informações, né? O texto expositivo em livro didático, tanto que é um gênero textual que nós estudamos aí, vez ou outra, no decorrer do ensino fundamental. E o aposto, nós vimos já isso lá no livro de língua portuguesa, em outras atividades, que ele vem acrescentar informações. Ele é um termo acessório, ele não é essencial, tanto que ele pode se movimentar ali dentro do período com maior facilidade, e ele poderia, na maioria das situações, até ser retirado sem prejuízo, né, do entendimento, mas ele vem para enriquecer ali, trazer mais informações, certo? Então, o aposto, ele é muito utilizado aí em livros didáticos, ele é muito utilizado em textos que têm a função de informar, textos expositivos. Vamos ver alguns exemplos? 1. O ouro no Brasil foi descoberto no fim do século XVII.
O ouro no Brasil, colônia de Portugal, foi descoberto no fim do século XVII. Veja só a diferença entre a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo período. Houve ali o acréscimo de um aposto, e com isso, mais informação, ficou mais rico, o período ficou mais rico. Perceba que a frase 1 é menos informativa que a frase 2. Nesse caso, o termo colônia de Portugal exerce a função de um adjetivo, especificando o sentido do substantivo Brasil. Veja outros exemplos. Outras jazidas menores foram encontradas em Mato Grosso, em Goiás e na Bahia. Sabendo que essas minas menores também eram importantes, poderíamos tornar essa frase mais informativa utilizando um aposto. Observe, outras jazidas menores, também de grande importância, foram encontradas em Mato Grosso, em Goiás e na Bahia. Então, veja só, aqui também foi acrescentado aí um aposto. Só tome cuidado com essa explicação que está aqui no livro, porque está falando ali, nesse caso, o termo colônia de Portugal exerce a função de um adjetivo. O termo da oração que exerce a função adjetiva, né, é o adjunto adnominal, então não confunda o aposto. O aposto, ele está relacionado a um substantivo, sim, claro, mas ele vem aí para acrescentar informações, tá? Não confunda adjunto adnominal com o próprio aposto. Às vezes a teoria, a explicação que a gente encontra em um e outro material ou em um outro site, às vezes nos confunde, tá bom? Mas você tem que se lembrar que quem exerce função de adjetivo é o adjunto adnominal, tá? Por que foi colocado isso daqui então, professora? Porque ele relaciona-se aí a um outro termo, a um outro substantivo e acrescenta informações, né? Mas não necessariamente é um adjetivo. Então, vamos lembrar que ele é um termo acessório da oração que está relacionado a um substantivo, geralmente substantivo próprio, né? E ele acrescenta informações, especifica, às vezes enumera, né? Resume. Mas cuidado com a utilização desse termo, funciona como adjetivo, tá? O ouro no Brasil no século XVIII. Áreas de mineração no século XVIII. Aí nós temos lá, veja, Vila Bela, Cuiabá, Cavalcante, Jacobina, Minas Novas, Diamantina, Caeté, Sabará, Mariana, Congonhas, Vila Rica, São João del Rei. Então, toda essa área aqui, ó, é uma área de mineração. Poderíamos fazer o mesmo com outras frases do texto. Oh, tá certo, vamos voltar aqui. Por exemplo, você se lembra de quem eram os bandeirantes? Poderíamos acrescentar essa informação no texto, também empregando um aposto. Veja só, você certamente está lembrado dos bandeirantes, exploradores que faziam parte das expedições conhecidas como bandeiras. Então, veja só que esse aposto, exploradores que faziam parte das expedições conhecidas como bandeiras, está trazendo informações sobre os bandeirantes, né? O uso dos apostos seria interessante para enriquecer também esta outra frase retirada do texto. O primeiro a escrever um documento oficial informando ao rei português as descobertas foi Antônio Rodrigues Arzão. Veja só, lançando mão das informações colhidas no box Aprenda Mais, poderíamos enriquecer essa frase da seguinte forma. Veja só, esse box aqui Aprenda Mais. Vamos fazer a leitura, depois passamos para a nova frase. Os bandeirantes eram exploradores que formavam uma espécie de grupo armado que realizava expedições, bandeiras, com diferentes objetivos. De acordo com esses objetivos, identificamos as bandeiras em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo corresponde às excursões que objetivavam capturar índios, o segundo buscava ouro e metais preciosos, e o terceiro era o sertanismo de contrato a serviço das autoridades. Nascido em Taubaté, o bandeirante Antônio Rodrigues Arzão foi o primeiro a informar o rei português, Dom Pedro II, sobre a descoberta de ouro no Brasil em 1692.
Como ficaria aqui acrescentando o aposto? O primeiro é escrever um documento oficial informando ao rei português Dom Pedro II as descobertas foi Antônio Rodrigues Arzão, bandeirante nascido em Taubaté. Aqui nós temos uma imagem, né? Soldados índios de Mogi das Cruzes. O aposto também pode ser usado para resumir uma informação. Observe. Muito ouro foi encontrado em Minas Gerais, sinal de enriquecimento. Isso tudo que foi dito é o que? Sinal de enriquecimento. Então, o aposto ele resumiu a informação apresentada. Assim, tendo em vista todos os exemplos analisados até agora, podemos concluir que é o conceito aí de aposto. Aposto é uma palavra ou expressão que explica, especifica ou resume um termo da oração. A gramática normativa comumente classifica o aposto como um termo acessório da oração. Isso acontece porque, de fato, ele pode ser retirado do período sem prejudicar a sua estrutura, mas do ponto de vista textual, esse termo é muito importante, pois ao veicular informações, ele torna o período mais rico de sentido. Além disso, em muitas situações, o aposto indica até opiniões. Então, veja só. O aposto, sintaticamente falando, que é sintática mesmo, é a análise sintática que nós estudamos. A análise sintática observa a função de cada termo ali dentro da oração em relação aos outros termos, né? Nós temos o sujeito, predicado, nós temos objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo. Tanto o aposto quanto o vocativo, eles são termos acessórios. Por quê? Porque eles têm uma mobilidade muito grande ali dentro, né? E ele pode ser retirado sem prejudicar o sentido. Mas, olhando pelo lado semântico, ou seja, de informações que ele pode trazer, como ele enriquece o texto, ele é importante, tá bom? Ele ser um termo acessório não quer dizer que ele é menos importante que os outros termos, tá bom? Vamos ver aqui a questão do aposto apresentar opiniões. Veja só. 1. Os bandeirantes, aqueles desbravadores, avançaram para o interior do Brasil. 2. Os bandeirantes, aqueles mercenários, avançaram para o interior do Brasil. Então, veja como o aposto vai apresentar aí o ponto de vista de quem está enunciando. O primeiro aqui escolheu, né, vê os bandeirantes como desbravadores, então tem uma visão positiva. Agora, o segundo, a visão já é bem negativa, né? Aqueles mercenários. Então, para vocês perceberem aí o como o aposto ele é importante, tanto para trazer mais informações e também apresentar a opinião, o ponto de vista de quem está enunciando aí esses períodos, essas frases. Como você pode perceber, na frase 1, o emissor deixa claro uma opinião pessoal positiva sobre os bandeirantes. Já na frase 2, esse posicionamento é negativo, ou seja, embora seja considerado um acessório para a estrutura do período, o aposto é muito importante para a construção do sentido. Nessa perspectiva, o aposto é um termo muito útil para a construção dos textos, sendo usado nos mais variados gêneros textuais. E aqui nós temos diversos exemplos, né? Por exemplo, na narrativa de suspense, nós temos aqui um aposto que está colocado aí entre travessões. Então, vindo de bem longe, das montanhas que nos ladeavam, pôde-se ouvir um uivo intenso e cortante desses lobos, que afetou igualmente os cavalos e a mim, tanto que tive vontade de pular da carruagem e correr, enquanto eles empinavam e relinchavam outra vez e loucamente, obrigando o cocheiro a usar toda a sua força para controlá-los. Veja só, nós fizemos a leitura desse texto e é o primeiro texto que nós lemos no nosso livro, né? Segundo, na verdade, é Drácula, o texto do Drácula. Então, veja só, entre travessões aqui, o aposto serve para dar mais ênfase, né? Pode ser utilizado também em biografia. No dia 13 de junho de 1888, em Lisboa, nascia Fernando Antônio Nogueira Pessoa, filho de Joaquim Seabra Pessoa e Maria Madalena Nogueira Pessoa. Também fizemos a leitura do texto, né, do Fernando ou do
Fernando Pessoa, da biografia dele. Então veja só que eu tenho um aposto também. Relato de experiência. Às 8h20, o carioca monomotor da Embraer ensaia os primeiros movimentos da hélice no aeroporto de Iraituba, no centro-oeste do Pará. Artigo expositivo. A área do Parque Nacional do Iguaçu, de 170 mil hectares, é parte do Grande Planalto formado por lavas basálticas na era Mesozoica, 140 milhões de anos atrás, quando a Bacia do Paraná foi palco da mais intensa atividade vulcânica do planeta. Também retirado aí de outro texto que nós fizemos a leitura. Todos esses trechos aqui que estão colocados como exemplo são textos que nós fizemos as leituras e trabalhamos, né, em bimestres anteriores. Texto expositivo em livro didático. Os garimpeiros usam a bateia, um instrumento parecido com uma peneira para separar as pedras do ouro. Pronto. Agora, vocativo. Vocativo também é até mais simples do que o próprio aposto, né? Outro elemento considerado acessório pela gramática normativa é o vocativo, mas diferentemente do aposto, o vocativo não pode ser considerado propriamente um termo sintático. Para entender por quê, analise a tirinha a seguir. Veja só, uma tirinha de Serafim. Muitos escravos que trabalhavam nas minas enriqueceram e puderam comprar sua liberdade e até mesmo escravos. Serafim, o professor Moisés disse que ex-escravos compravam escravos? Foi, Isabelle, é o capitalismo. O funcionário sonha ser patrão. Sempre que falamos com alguém ou chamamos sua atenção, colocando-o em evidência, estamos usando o vocativo. Observe, Serafim, o professor Moisés disse que ex-escravos compravam escravos? Foi, Isabelle. Então aqui, tanto Serafim quanto Isabelle, um na fala do outro, são vocativos, é o termo que eles utilizam para se referir ao outro de forma direta. É importante estar atento a uma característica bastante significativa do vocativo. Algumas vezes ele pode parecer assumir a função de um sujeito ou de um complemento no período. Entretanto, o vocativo não participa da estrutura do período, ou seja, não pratica nem recebe ação, não modifica outros termos da oração, etc. Então, por isso que lá no início fala que ele não desempenha propriamente uma função sintática, porque falamos há pouco, né? A análise sintática observa ali, analisa a relação de alguns termos com outros ali dentro do próprio período. E o vocativo, ele não tem relação com nenhum outro termo, tá? Ele não adjetiva, ele não completa o sentido, né? Ele não apresenta nenhuma circunstância de modo, tempo, como o advérbio, por exemplo, né? O adjunto adverbial, aqui no caso ele é vocativo, utilizado para chamar alguém. Vocativo é o que é utilizado para chamar, né? Referir-se a alguém, ao seu interlocutor. Veja só, essa independência, inclusive, permite que o vocativo funcione como uma frase. Na situação acima, caso qualquer uma das crianças quisesse chamar a atenção do professor, poderia utilizar um vocativo, que funcionaria como frase. Professor Moisés? Ou se você está fazendo algo na sua casa que não é muito legal, sua mãe ou seu pai, o responsável, chegam e vê e dizem seu nome. Paulo Vinícius. Veja só, um vocativo e é uma frase. Você entende a situação, né? Entende ali a frase, a intenção dela a partir do contexto, obviamente. Então, o vocativo, por ele não desempenhar uma função sintática, é possível também que ele seja utilizado isoladamente e que faça sentido. Efeitos de sentido no uso do vocativo. Como acabamos de ver, o vocativo destaca ou evidencia a pessoa ou coisa com que se fala. Essa característica, porém, pode obedecer a diferentes intenções no texto. Assim, dizemos que apesar de ser considerado um acessório, o vocativo também veicula informações importantes, muitas vezes indicando a forma como o emissor vê o seu interlocutor. Veja algumas situações. Uma mãe aborrecida com o filho. Pedro Araújo Cordeiro, arrume essa bagunça. Olha aí o vocativo em evidência.
Um casal de namorados apaixonados. Quer mais amor? Quero, anjinho. Um paciente e um médico em uma consulta. O que eu tenho, doutor Euclides? Você? Só um resfriado. Observe que nesses exemplos, o vocativo pode indicar o tipo de relação social que existe entre os interlocutores, explicitando uma relação carinhosa, abusiva, formal, cordial, desrespeitosa, hierárquica e etc. Por fim, em alguns casos, o vocativo pode se referir não a uma pessoa ou coisa determinada, conhecida ou não, mas a uma abstração, a uma coletividade. Por exemplo, vem pra rua, Brasil. Brasil ali é o vocativo e não relaciona-se a uma pessoa determinada, né? Mas sim a coletividade, aos brasileiros. Aí nós temos a imagem das manifestações, né? Uma representação, né? Do Brasil para todos. E agora passaremos para o 6º capítulo do nosso livro de gramática, falando sobre conjunção e período composto. Veja só, o tema interdisciplinar dessa vez é o Mercosul. Conjunção. Primeiro vamos falar da conjunção, depois do período composto. A conjunção ela é importantíssima, principalmente porque logo à frente, nos próximos capítulos, nós vamos trabalhar, né, as orações coordenadas e as conjunções são essenciais, tá? Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar nas aulas de geografia sobre a América do Sul, não é mesmo? Deve conhecer, portanto, a história do Mercosul, o Mercado Comum do Sul. O Mercosul teve seu processo de formação iniciado em 1985 e com o Tratado de Assunção, assinado em 1991, entrou em vigor. Hoje participam desse bloco econômico todos os países da América do Sul, seja como Estado parte, seja como Estado associado. E você saberia responder qual é o objetivo do Mercosul? Com que finalidade esses países se uniram em uma rede de apoio? Na verdade, a intenção aqui é se apoiar mutuamente. Assim, essas nações negociam e estabelecem conectivos legais entre si. A rede constrói uma integração e, mais além, uma unidade. Chegamos aonde queríamos. Também o texto se constrói a partir de redes de apoio. Nos textos é preciso que se estabeleçam relações de integração em nome de uma unidade que garanta a informação. Você já deve ter percebido que um bom texto não é um amontoado de frases. Quando escrevemos ou até mesmo enquanto falamos, construímos, ainda que inconscientemente, inúmeros elos que vão integrando e modelando o que queremos expressar ou informar. Esses elos são os chamados conectivos. Veja só, o que nós temos ali? O texto, ele é um todo significativo, né? Então, uma frase, uma oração tem relação com a outra, o período e aí os parágrafos. E para estabelecer essas relações de sentido, muitas vezes nós utilizamos os conectivos. Veja só o nome, conectivo. Ele é utilizado para conectar uma oração a outra, um período a outro, uma ideia a outro. E aí esses conectivos vão estabelecer algumas relações, por exemplo, de condição. Outro exemplo, podemos utilizar um conectivo ali para apresentar uma ideia, uma relação ali de contrário, né, de adversidade, enfim, o conectivo ele é muito importante, tanto que quando você sabe utilizar bem os conectivos, o seu texto fica muito bem construído, né? Você consegue argumentar melhor, você consegue se expressar melhor, por isso que é importante nós estudarmos as conjunções, qual é o sentido de cada uma delas, qual é a relação de sentido que elas estabelecem quando são utilizadas no texto. Então, por isso que é importantíssimo nós utilizarmos, estudarmos aí as conjunções e os conectivos. Então, quem domina aí a utilização das conjunções, com certeza se expressa melhor, escreve textos melhores, com maior clareza, certo? Vamos lá, então. A conjunção é um dos principais conectivos que podemos utilizar para proporcionar a unidade do texto. Veja, a principal finalidade do Mercosul é consolidar a integração política, econômica e social entre os países da América do Sul. O E ali está destacado, né? Está em negrito, porque é uma conjunção.
Já vamos falar sobre. Vamos para o segundo exemplo. O ano de 2012 foi marcado pelo ingresso definitivo da Venezuela e pela assinatura do protocolo de adesão da Bolívia. E aí nós temos aqui os países, né, e os membros plenos estão em lilás e em verde os membros associados. O Mercosul é uma rede de apoio estabelecida entre os países da América do Sul. Como você pode perceber, a palavra "e" faz a conexão entre termos que têm a mesma natureza, expressando uma relação de sentido de adição. Veja só, vamos voltar aqui a uma relação de sentido de adição. É consolidada a integração política, econômica e social. Veja só, dá uma ideia de soma, né, de adição. E aqui foi marcado pelo ingresso definitivo da Venezuela e foi marcado também pela assinatura do protocolo de adesão da Bolívia. Então, há também uma ideia aí de adição. Então, o "e" é uma conjunção, mais à frente vamos ver aditiva, porque tem essa função de adicionar ideias, palavras ali que têm a mesma relação de sentido, tá bom? Agora observe o emprego da palavra destacada na frase a seguir. Os cidadãos dos estados partes e dos estados associados do Mercosul não precisam de passaporte ou visto para circular pela região, bastando a carteira de identidade nacional ou outro documento considerado válido. O "ou" ali está destacado, nós temos dois. Também estão relacionando ali, expressando, unindo termos com a mesma relação de sentido. Mas a ideia não é de adição ali. Veja só, "e" é diferente do "ou", né? O "ou", ele dá uma ideia de alternância, né? Ou isso ou aquilo. Veja só, agora a palavra "ou" foi usada para conectar termos estabelecendo uma alternância entre eles, ou seja, ou uma coisa ou outra. Nesses exemplos, as palavras destacadas foram empregadas para conectar termos. Agora, analise o termo a seguir. Para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam. Mas acontece que aqueles que ganharam, ganharam graças ao que nós perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Veja só, observe que nesse texto a palavra "mas" conecta ideias, estabelecendo uma relação de oposição entre elas. Aqui nós tínhamos palavras que eram conectadas e tinham uma relação de adição ou de alternância. Aqui o "mas" ele conecta ideias e estabelece uma relação de oposição. Isso, mas aquilo. Vamos lá. Com esse conectivo, o autor opõe a ideia cristalizada de que a América Latina é um fracasso por simples incompetência ou má administração, a de que só fracassamos porque os países ricos venceram às nossas custas. Então, veja só, há uma relação de oposição entre ideias. Analisando todos esses exemplos, chegamos ao conceito de conjunção. Conjunção, as conjunções são palavras invariáveis, né? Não tem feminino, masculino, singular, plural, né? São invariáveis que conectam termos semelhantes, orações ou ideias. Então, veja só, as conjunções são palavras invariáveis que conectam, são conectivos, termos semelhantes, orações ou ideias. E aí, eu trouxe aqui um mapinha mental. Veja só, as conjunções, eles ligam termos coordenados, que nós vamos estudar mais à frente. As orações coordenadas têm sentido, né? Expressa diversas relações semânticas de adição, de causa. Nós vimos aqui de adversidade, né? Alternância. Introduz orações coordenadas e subordinadas. As conjunções subordinativas,
elas vão introduzir orações sintaticamente dependentes e coordenativas introduz termos e orações independentes sintaticamente. Inclusive isso daqui nós vamos ver ainda nessa aula, tá? Então, dica, ela liga, expressa e introduz termos e orações, relações de sentido, subordinadas e coordenadas. Ó, liga para o Tocantins, expressa o Rio Grande do Sul e introduz Santa Catarina. Né? Isso daqui são mnemônicos, algumas dicas para você decorar, né? Para te ajudar depois a estudar, tá? Agora sim, vamos para o período composto. Quando nós formos estudar nos próximos capítulos as orações coordenadas, aí nós vamos trabalhar as conjunções de forma mais detalhada, tá bom? Então, agora vamos aqui ver o que é o período composto e como ele pode se organizar. Tradicionalmente, costumamos chamar as frases formalmente completas de períodos, formalmente completas porque elas possuem o quê? Verbo, né? Isto é, são construções que possuem estrutura completa. Na prática, essas frases são ditas completas porque se estruturam em torno de um ou mais verbos. Os períodos se classificam de duas formas. Pessoal, tudo isso vocês já viram, né? O que é um período, a presença do verbo na oração. E agora nós vamos relembrar. E esse período ele pode ser simples, que apresenta um verbo, ou composto, apresenta mais de um verbo, né? O período é aquela oração ali até o ponto final, ou até o ponto de exclamação, ou reticências. Então, ali dentro do período, você vai observar quantos verbos possui. Se tem um verbo só, é um período simples. Se tem mais de um verbo, é um período composto. Então, até aqui nós estávamos estudando aí a sintaxe do período simples, né? O que tem ali dentro, o complemento verbal, complemento nominal, sujeito, predicado, predicativo, aposto, vocativo, enfim, foi isso que nós vimos. A partir de agora, nós vamos estudar o período composto, que é aquele que apresenta mais de um verbo. Qual a relação que há entre essas orações? Porque se ele é composto, tem mais de um verbo, ele tem mais de uma oração. E essas orações podem ou não estabelecer uma relação entre si. E aí nós vamos estudar o que são as coordenadas e as subordinadas, né? Então, vamos aqui o exemplo. No período simples, que apresenta apenas um verbo, a América do Sul possui 400 milhões de habitantes. Ponto. Um verbo só, período simples. Composto, todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres, pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Aqui eu tenho dois verbos, são, né, e está, e eu tenho aqui o pois. O pois é o quê? Uma conjunção, porque eu tenho duas orações, né? Eu tenho um verbo aqui e outro aqui eu tenho uma oração e outra oração. E elas apresentam aqui, ó, elas são conectadas, né, pela conjunção, que é um conectivo. Por apresentarem mais de um verbo, formalmente os períodos compostos podem ser desmembrados em partes menores, cada uma delas com um verbo. Observe. Os países da América do Sul possuem grande concentração de renda, por isso essas nações precisam de políticas públicas de divisão das riquezas de forma mais igualitária. Chamamos cada uma dessas partes de oração. A divisão do período composto em orações leva em consideração alguns critérios formais que não precisamos estudar agora. Por enquanto, é necessário apenas que você perceba um detalhe importante. No período composto, as orações podem depender ou não umas das outras. O período possui mais de uma oração. Essas orações podem depender umas das outras ou não. Veja, todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres, pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Nesse período composto, as orações são independentes umas das outras, pois a conjunção pois apenas coordena essas orações. Dizemos, portanto, que esse período é composto por coordenação. Veja só, eles têm relação, as orações possuem uma relação de sentido umas com as outras. Porém, uma não depende
depende da outra. Nós vamos ver que no período composto por subordinação, uma oração depende da outra porque ela vai desenvolver uma função sintática. Ela vai ser sujeito da outra, ela vai ser predicado, ela pode ser aposto, ela pode ser complemento nominal, complemento verbal. Na coordenação, não. Período composto por coordenação, não há dependência uma da outra. Já no período a seguir, veja só, o continente sul-americano está longe. Longe de quê? De se tornar homogêneo nos aspectos político, econômico e social. Então, aí, veja só, nós temos uma oração no lugar aí de um complemento. Veja só, já no período a seguir, observe que as orações se subordinam, isto é, dependem estruturalmente uma da outra. Na verdade, a segunda oração atua como complemento nominal do advérbio longe, que faz parte da oração principal. Por esse motivo, dizemos que esse período é composto por subordinação. Então, todo esse período aqui ele é composto por subordinação. Assim, quando conectam orações, as conjunções podem estabelecer dois tipos de relação sintática, coordenação e subordinação. E aqui terminamos o capítulo, né? Aí temos aqui a fala. Vamos estudar a coordenação nos próximos capítulos e a subordinação ficará para o próximo ano. Você falou um período composto por coordenação. Veja só, muitas vezes quando nós vamos estudar aí o período composto, vocês ficam ansiosos, né? Porque nós temos aí classificações muito grandes, né? Oração subordinada positiva, substantiva, completiva, nominal. É muito grande, não é? Mas é tranquilo. Até agora, nós vimos, estudamos esses termos, o que é um complemento nominal. Agora, a oração, no lugar daquele complemento, vai ter uma oração. Por isso que é uma oração subordinada completiva nominal, por exemplo. Tá? Mas nós vamos estudar isso aí de forma calma, tranquila no decorrer dos próximos bimestres. Agora, até aqui é importante lembrarmos o que é um aposto, o que é um vocativo, né, que nós vimos aí no capítulo 5, e no capítulo 6, que o período, ele pode ser composto, né, por coordenação ou composto por subordinação, e composto quer dizer que tem mais de uma oração. Essas orações podem estabelecer uma relação de dependência ou não. E as conjunções, que também exercem um papel importantíssimo, que nós já sabemos que são conectivos, certo? Pessoal, qualquer dúvida, estou disponível no plantão. Desejo que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula.